No vídeo de hoje vamos falar de como a prisão de Nicolás Maduro pode interferir na economia do Brasil e também na economia do mundo. Mas será que aqui no Brasil vai mudar muita coisa? Vem comigo que a gente já vai descobrir. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Tinho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meus amigos, o que mais se fala aí é da prisão do Nicolás Maduro aí pelo Donald Trump, né? O cara tá lá nos Estados Unidos, já passou pelo tribunal e tem muita coisa pra rolar por aí. Mas será que isso aconteceu porque o Trump é bonzinho? Será que ele quis levar a democracia pra Venezuela? Ou ele tava somente afim ali do petróleo? Vamos já falar sobre isso. Tem impactos positivos e impactos negativos aí nessa questão da prisão do Maduro, meus amigos. Mas na questão da economia brasileira, será que impacta em muita coisa? Será que essa questão dos Estados Unidos aí, com a maior reserva de petróleo do mundo, vai impactar aqui na economia do Brasil para melhor ou para pior? Vamos já falar sobre isso. Até porque o Lula também deu seu posicionamento em relação a isso. Muita gente lá nos Estados Unidos não gostou, principalmente ali os aliados do Donald Trump, né? Na minha opinião, o Lula deveria ter ficado neutro, deveria ter falado ali em favor da democracia, deveria ter ficado em cima do muro, não ter puxado nem para um lado nem para o outro, até porque na minha opinião, cada país tem que resolver os seus problemas, né, cara? A questão dos Estados Unidos ter interferido aí na Venezuela dessa forma pode causar uma grande revolução aí no mundo, até porque ele deixou bem claro que os Estados Unidos vão administrar aí a reserva de petróleo lá da Venezuela, que é a maior do mundo, com mais de 300 bilhões de barris aí, né, meus amigos? Então é uma reserva gigantesca que uma potência como os Estados Unidos tem em mãos agora. E aí a gente vai ver como é que vai ser essa transição aí da presidência lá da Venezuela. A vice-presidente assumiu aí, né, por 90 dias e vamos ver como é que vai se sair essa transição. A resposta do Lula em relação a essa intervenção dos Estados Unidos foi bem menos quente do que eu imaginava. Achei que ele ia falar bem mais coisas ali, mas graças a Deus ele não falou muita coisa, só falou que era uma afronta à soberania e tal, e deixou por isso mesmo. Então possa ser que os Estados Unidos relevem, até porque o Brasil tem estado de boas aí com os Estados Unidos nos últimos meses, né? O Lula conversou com o Trump aí por telefone, então já tava uma situação bem melhor aí, né, cara? Então para piorar a situação agora por conta dessa situação com a Venezuela, seria bem ruim para o Brasil, até porque cada país tem que resolver os seus problemas, né? Já basta o Brasil aí com as facções, os Estados Unidos estão de olho, então se eles acharem uma brechinha para querer intervir nisso, eles vão fazer, porque eles não são bobos nem nada. Vocês viram aí, ó, questão das drogas na Venezuela, foi uma brechinha, cara, somente uma brechinha aí em questão das drogas, eles acharam um motivo aí para intervir no governo da Venezuela. Eu sei que esse governo era bem ruim, uma ditadura nunca é legal, cara, nunca é legal uma ditadura aí, na minha opinião. O presidente não quis aceitar a derrota ali nas eleições e aí aconteceu o que aconteceu. E essa era a única maneira dos Estados Unidos se envolver ali na Venezuela, porque batendo nessa tecla das drogas, eles podem ali intervir no país tranquilamente. Se eles fossem falar na questão da democracia, não ia dar certo, porque os Estados Unidos têm boas comunicações com vários ditadores em outros países, então eles não poderiam chegar para Venezuela e dizer assim, ó, prendemos o Maduro porque ele é um ditador e a gente está defendendo aí a democracia na Venezuela, porque em outros países eles têm aí uma boa comunicação. Então a única alternativa seria bater na tecla do tráfico de drogas, e foi isso que eles fizeram. E a mesma coisa, cara, pode acontecer aqui com o Brasil se a gente não se cuidar. Muitas facções crescendo aí ano após ano. Já tá ficando uma situação bem bagunçada, na minha opinião. O governo do Brasil tem que resolver essa situação para não dar brecha, até porque nós temos as terras raras, né? Então o mundo tá de olho nisso e com certeza os Estados Unidos também estão de olho nisso. Assim como eles estavam de olho ali no petróleo da Venezuela, pode ter certeza que eles estão de olho aqui nas terras raras do Brasil. E se a gente não resolver a questão desse tráfico de drogas, a questão das facções, pode ter certeza que eles vão querer um motivo para intervir e aí bagunçar. Mas aqui não é bagunça, e aí a gente tem que mostrar isso para eles. Até porque, meus amigos, essa intervenção na Venezuela foi muito bom para a democracia deles. Várias pessoas estavam vivendo em uma situação muito ruim na Venezuela, tava bem complicado de conviver ali.
vários imigrantes vindo aqui pro Brasil. Vejo todos os dias, cara, quando eu saio de casa para ir em algum lugar, venezuelanos aqui nos sinais, né? Então é uma situação muito complicada, várias famílias se refugiando para cá pro Brasil. Então, com essa prisão do Maduro, possa ser que isso melhore, né? Possa ser, acredito que vai melhorar. Eu torço muito para que melhore, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Iraque, né? Espero que os Estados Unidos tenham aprendido aí com o erro deles em relação ao Iraque, e com a Venezuela seja diferente, que eles façam uma transição de governo aí que seja bem melhor para a população da Venezuela. Mas por outro lado, meus amigos, essa questão da prisão do Maduro pode desencadear uma bagunça no mundo. Por quê? A Rússia tem as suas desavenças ali com a Ucrânia, a China tem as suas desavenças com Taiwan. Aí a China tá ali observando tudo e vê que a Rússia tá querendo resolver ali com a Ucrânia, né? Os Estados Unidos resolvendo ali os seus BOs também com a Venezuela. Aí fica assim, cara, por que eu não posso resolver os meus com Taiwan, né? Então, se quem tem mais bala tá indo resolver o seu problema, por que eu, China, não posso tá indo resolver os meus também? E aí, meus amigos, é que o negócio complica, porque isso pode gerar a sensação de quem tem mais poder de fogo, de quem tem mais bala, né? Pode chegar e resolver tudo com suas armas. E isso é muito preocupante, porque potências como Rússia, Estados Unidos, China, chegando em países menores, chegando em países que têm menos poder bélico, né? E resolvendo seus problemas dessa maneira, isso fica bastante complicado e pode gerar aí uma bagunça no mundo inteiro. Espero que não aconteça isso, mas cara, tem grandes chances de isso acontecer, infelizmente, porque a China não vai querer ficar ali de braços cruzados vendo Estados Unidos e Rússia resolvendo seus problemas e ela sem resolver os dela, né, meus amigos? Então, infelizmente, essa situação aí pode gerar essa bagunça no mundo inteiro. Foi bom aí para as pessoas lá da Venezuela, né? Todo mundo tem direito à liberdade, na minha opinião. Isso foi muito bom. Mas por outro lado, meus amigos, essa questão da prisão do Maduro aí, que eles foram lá, interviram no governo e tal, pode causar uma instabilidade muito grande aí na questão da organização mundial. Mas essa prisão do Maduro vai impactar muito aí na economia do mundo? Meus amigos, na economia do mundo não vai impactar quase nada, até porque o PIB da Venezuela não é lá essas coisas, né? Então o impacto na economia mundial vai ser quase zero. Mas na economia do Brasil, cara, pode mudar muita coisa, até porque os Estados Unidos vão estar de posse da maior reserva de petróleo do mundo. Então, quando a oferta sobe, o preço cai, né, meus amigos? Então, isso pode acontecer, mas será que o barril do petróleo sendo vendido mais barato aqui pro Brasil, será que lá na bomba vai ser vendido mais barato também? Será que o governo vai baixar o preço dos combustíveis e dos derivados do petróleo também aqui no Brasil? Então, essa é a pergunta que fica. Se for melhorar alguma coisa, é nessa situação que vai melhorar aqui pro Brasil. Espero que melhore. Não sei se o governo vai baixar aí os preços, mas eu espero muito que baixe os preços aí em relação a isso. Espero que a Venezuela consiga se reerguer aí, que seja uma transição de governo aí bem tranquila. Espero que essa intervenção dos Estados Unidos não venha desencadear aí outras situações muito desagradáveis para o mundo, né? O mundo já está sendo dividido aí por regiões, na verdade, cara. Fica ali a América, Europa e Ásia. De um lado os Estados Unidos, ali fica a Rússia, do outro lado fica ali a China, né? Então, uma situação bastante complicada. Tem que ter uma organização melhor aí. Cada país, na minha opinião, tem que resolver os seus problemas. O Brasil, ó, não pode estar se metendo nisso, tem que ficar ali neutro, até porque o Brasil nem tem poder de fogo para estar intervindo aí numa situação igual a essa. O governo do Brasil tem mais aqui olhar para debaixo do seu nariz e ver aí a questão dessas facções, do tráfico de drogas aqui dentro do país, né? Porque tá uma situação bem complicada, uma situação bem chata, para não dar brecha para os Estados Unidos ou qualquer outro país querer intervir aqui no governo do Brasil. Até porque quem tem que resolver as coisas do Brasil é a população brasileira, são os brasileiros, é o governo brasileiro, seja de direita, seja de esquerda. Quem tem que resolver as coisas aqui dentro somos nós. Então vamos resolver essa situação aí em questão das facções, porque não podemos dar brecha aí. A Amazônia tá aí, as terras raras estão aí, então o mundo tá de olho, cara. Se a gente não se atentar, se a gente não fechar ali as brechas,
vai ser bastante complicado. Em relação à economia do Brasil, essa questão da Venezuela não vai interferir muita coisa, talvez algumas coisas baixem o preço aí, talvez subam de primeiro momento, mas depois vão baixar aí, e vamos ver o que o governo vai fazer aí em relação à alta oferta aí de petróleo dos Estados Unidos, né, meus amigos? Donald Trump não é bonzinho, ele não chegou ali na Venezuela para recuperar a democracia deles, ele foi em busca do petróleo, e o motivo que ele achou ali foi a questão do tráfico de drogas, e isso a gente tem que ficar atento aqui no Brasil para não acontecer a mesma coisa com a gente. Temos que resolver logo essa situação aí, na minha opinião, porque temos as terras raras e a gente tem que cuidar do que é nosso, e cada país tem que resolver aí os seus problemas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, que eu agradeço de coração. Se não for inscrito no canal e gostar do conteúdo, se inscreve aí, porque as melhores dicas sobre marketing digital, crescimento profissional e YouTube você encontra aqui. Então, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.